Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de função modular. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Exemplo 4. Vamos construir o gráfico da função y é igual ao módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que eu faço essa bagaça? Gente, eu pergunto para vocês. Isso aqui, que nós temos aqui dentro, é o gráfico de quê? De uma função quadrática, uma função do segundo grau. A gente já aprendeu isso em funções do segundo grau. Nerk, eu não lembro disso. Se você não lembra, ou se você não viu essa aula, revise nossa aula de funções do segundo grau, que a gente já explicou isso. Beleza, galera? Se você fizer o gráfico dessa função, esquece o módulo. Você vai obter esse desenho aqui, correto? Correto. É o gráfico de uma função, boca para cima, porque o a é positivo, e que corta o eixo x nos pontos 2 e 3. Por quê? Porque 2 e 3 são as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. A gente já viu isso. Gente, outra coisa importante. Eu quero que vocês notem que essa funçãozinha está o quê? Está dentro do módulo, correto? Correto. Pergunto para vocês, se essa função está dentro do módulo, eu posso ter valores negativos? Não posso. Por conta disso, pessoal, tá vendo esse intervalo que vai do 2 ao 3? Pois é, o que você nota? Você nota que ele está abaixo do eixo x. Logo, esse espaço que vai do 2 ao 3 é o quê? Negativo. Posso ter negativo no módulo? Não posso. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse pedacinho que está abaixo do eixo x e vou rebater para cima. Vou espelhar para cima. Muito simples. Então, rapidão, você passa desse gráfico para o gráfico que a gente quer, que é justamente módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Muito fácil, né, Arqui? Verdade. Bem fácil, né, gente? Continuando, agora o bicho vai pegar. Vamos lá, pessoal. Construir o gráfico da função y é igual a módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Gente, aqui nesse caso, eu poderia fazer de dois jeitos. O primeiro jeito é fazer o gráfico da função x ao quadrado menos 5x, normal, né? Depois eu faço o módulo. E aí, o que eu faço, pessoal? Tá vendo esse mais 6? O que eu faço com esse mais 6? Esse mais 6 significa que eu pego esse gráfico e jogo ele 6 unidades para cima. Igual o que a gente já aprendeu. Muito fácil, né, gente? Outro modo de fazer, que na verdade é o pior modo, você pode ir pela definição. Você pode dividir esse gráfico em dois casos. Você pode supor que esse valor é negativo, faz o primeiro caso, e você pode supor que esse valor é o quê? Positivo, faz o segundo caso. Gente, dá para chegar na resposta desse jeito? Dá. Perfeito. Só que dá mais trabalho. O primeiro jeito que eu falei é menos trabalhoso, e é justamente desse jeito que a gente vai fazer. Então, olha só. Resolução, a gente vai fazer o gráfico de módulo de x ao quadrado menos 5x, e depois, pessoal, a gente vai pegar esse gráfico e vai subir 6 unidades. Por que a gente vai subir 6 unidades? Mais 6. Nerk, e se fosse menos 3? Se fosse menos 3, eu desceria o gráfico 3 unidades. Então, vamos lá. Gente, gráfico de x ao quadrado menos 5x, que é o cara que está aqui dentro. Esquece, por enquanto, o módulo. Você vai pegar o cara que está aqui dentro e vai fazer o gráfico. Se você fizer o gráfico, você vai ver que esse cara corta o eixo x no ponto 0 e corta o eixo x no ponto 5. Por quê? Porque são as raízes da equação x ao quadrado menos 5x igual a 0. Igual ao que a gente já aprendeu na nossa aula de função do segundo grau. Beleza. Gente, então esse aqui é o gráfico do cara que está aqui dentro, sem o módulo. Friso isso. Beleza. Pessoal, vocês estão vendo esse pedacinho que é negativo? Estão vendo. Eu posso ter valor negativo no módulo dessa coisinha? Não posso. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse pedaço negativo, que está aqui, e vou rebater para cima. Fazendo isso, eu vou chegar no gráfico de módulo de x ao quadrado menos 5x. De novo, eu fiz o gráfico do cara que está aqui dentro. X ao quadrado menos 5x. É esse gráfico que você está careca de saber em função do segundo grau. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou colocar módulo.
Para colocar módulo nessa função é muito fácil. É só você pegar a parte que está negativa, rebater para cima, jogar para o lado positivo, espelhando o pedaço negativo, conforme a gente já aprendeu. Se você fizer isso, se você espelhar a parte negativa para cima, você vai obter o gráfico de módulo de x ao quadrado menos 5x, que é, entre aspas, né, metade até agora do nosso trabalho. O que falta fazer, pessoal? A gente não tem isso? A gente não tem módulo de x ao quadrado menos 5x? Beleza, só que eu quero módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6, ou seja, esta bagaça mais 6. O que eu faço então? É muito simples. Eu pego esta bagaça, não é mais 6? Subo esta bagaça 6 unidades. Então tá aqui, ó. Então aqui não está cortando no ponto 0? Vai cortar no ponto 6. Tranquilo, né, gente? Então agora a gente tem o gráfico de módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Gente, eu esqueci um risquinho, mas é isso. Então a gente obteve o gráfico de módulo de x ao quadrado menos 5x, fecha o módulo, mais 6. Beleza? Beleza. Agora, pessoal, complica mais ainda. Vamos lá. Construir o gráfico da função y é igual a x ao quadrado menos 5 vezes módulo de x mais 6. Nerk, como é que eu faço isso? Gente, nesse caso não tem jeito. Eu vou ser obrigado a dividir em casos mesmo. Então vamos lá. Vamos dividir em casos. Primeiro caso, eu vou supor que este cara que está dentro do módulo é maior ou igual a zero. Se você lembra bem, quando a gente tem um caso de módulo, a gente divide em dois casos. O primeiro caso, o cara que está dentro do módulo é maior ou igual a zero. No segundo caso, o cara que está dentro do módulo é menor que zero. Então a gente vai para o primeiro caso. O cara que está dentro do módulo, que é o x, é maior ou igual a zero. Vamos supor isso. Se isso acontecer, pessoal, o que eu faço? Quando o cara que está dentro do módulo for maior ou igual a zero, eu posso jogar fora o módulo. Lembra disso? Então eu posso fazer y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Joguei fora o módulo. Cheguei nisso aqui, né, gente? Beleza. Qual que é o segundo caso, pessoal? O segundo caso é quando o x, ou seja, quando o cara que está dentro do módulo for menor que zero. Quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu posso, de novo, jogar fora o módulo, mas eu pego o cara que está dentro do módulo e multiplico por menos 1. Lembra disso? Pois é. Se você não lembra, revise as aulas de módulo. Então vamos lá, pessoal. Vai ficar y é igual a x ao quadrado, só copiei, menos 5, só copiei também. Agora que vem o detalhe. Menos x, não está mais x? Ficou menos x. Coloquei um parênteses para não poluir. Mais 6 e acabou. Copiei o mais 6. Gente, aqui nós temos menos 5 que multiplica menos x. Menos com menos dá o quê? Mais. Então aqui nós temos que y é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Tranquilo. Então, gente, nós vamos ter duas funções. Uma função para o primeiro caso e outra função para o segundo caso. Beleza, vamos colocar essas duas funções no gráfico. Primeira função, pessoal, x ao quadrado menos 5x mais 6. É essa aqui. Gente, quando nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6, vocês sabem bem que é exatamente esse o tipo da função, né? Nossa, me embananei todo agora. De novo, quando vocês têm essa função x ao quadrado menos 5x mais 6, o que acontece? É esse o jeitão. A gente está careca de saber como é que a gente faz uma função do segundo grau. Beleza? Beleza. Você nota que corta o 2 e o 3, por quê? Porque são as raízes de x ao quadrado menos 5x mais 6. Ele corta aqui o 6, porque o 6 é o termo independente. Se você não lembra, dá uma olhadinha nas aulas de função. Gente, maravilha. Então esse é o primeiro caso, correto? Correto. Agora é que vem a parte difícil. Pessoal, quando que o primeiro caso é válido? Ele é válido para quando x é maior ou igual a zero. E quando que o segundo caso é válido? Ele vai ser válido quando x for menor que zero. Gente, onde tem x maior que zero, x menor que zero? É exatamente no eixo y. Olha por quê. Tudo depois do eixo y é positivo. Tudo antes do eixo y é o quê? Negativo.
exatamente no eixo Y, né, onde corta o eixo X, é 0. Entendi. Então, para cá, antes do eixo Y, é o que? Negativo. Depois do eixo X, é o que? Positivo. Lembrando que eu estou falando de valores pro X. Tranquilo? Tranquilo. Então, isso significa, pessoal, que nós vamos ter que tomar o seguinte cuidado. O primeiro caso só é válido para valores de x maiores que zero. Onde estão os valores de x maiores que zero? Então aqui, ó, essa parte em azul. Essa parte em laranja é x negativo. Então isso vai valer para o primeiro caso? Não vai. Por quê? Porque esse pedaço em laranja é negativo. E o primeiro caso só é válido para x maior ou igual a zero, que é justamente esse pedaço. Você nota que a partir desse ponto para cá é tudo o quê? Positivo no x. Cuidado com isso. Segunda coisa que o pessoal costuma errar. Né, aqui. Tá vendo esse pedaço aqui que está abaixo do eixo x? Tô vendo. Você não deveria rebater ele para cima? Não, não deveria. Ué, Nerk, não entendo. Você sempre fala que quando você tem módulo, você tem que jogar a parte negativa para cima. Cuidado. Eu não falo isso. Eu falo que você tem que ver os casos e quando você tem o cara inteiro dentro do módulo, aí sim você rebaixa ele para cima. Esse é um caso diferente. Gente, o que está dentro do módulo aqui? É só o x ou é toda a função? É só o x. Então, o que acontece? Esse módulo não afeta toda a função. Quer dizer, ele até afeta, mas ele não vai deixar positiva toda a função. Ele vai deixar positivo um pedacinho da função. Isso significa que a gente vai ter um pedaço com módulo, tudo bem, só que ele não vai afetar toda a função. Ele não vai fazer com que toda a minha função fique positiva. Cuidado com isso. Tanto é que se você observar no primeiro caso, qual que é o primeiro caso que a gente chegou? O primeiro caso é que quando o x for maior ou igual a zero, a função vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente cometeu algum absurdo aqui? Não cometeu. A gente está seguindo a definição de módulo. Então é perfeitamente possível, nesse caso, que a gente tenha valor negativo. Beleza? Beleza. Cuidado para não errar. Muita gente erra nisso. Então tá, gente. O primeiro caso é esse. Qual que é o segundo caso? O segundo caso é quando o y é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Se você resolver a equação associada a essa função, você vai obter duas raízes, que são menos 2 e o menos 3. E você vai ver que ele corta também o eixo y no ponto 6. Por quê? Porque é o termo independente. Novamente, friso. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha em função. Não dá tempo da gente mostrar todos os detalhes de função nessa aula. Então, beleza, pessoal. Olha só. O que eu quero que você note? O segundo caso, pessoal, só vai ser válido quando x for menor que zero. Onde que o x é menor que zero? Antes do eixo y. Ou seja, o segundo caso só vai ser válido daqui para cá, antes do eixo y. Por quê? Porque depois do cruzamento do x com o eixo y, o que acontece? Daqui para cá é tudo positivo. O segundo caso vale para valores positivos? Não vale. Então esse pedaço aqui em laranja está fora da minha função. Cuidado com isso. E novamente, posso ter valor negativo aqui? Posso. Você pode ver que pelo segundo caso, não tem nenhum absurdo em obter valores negativos na função. Tranquilo. A gente não contrariou em nenhum momento nenhuma condição de existência. A função é essa mesma. Gente, então nós temos metade da função aqui, a outra metade aqui. Vamos organizar isso? Vamos lá. Continuando. Eu só coloquei em ordem, tá, gente? Então a gente tem um pedaço que é antes do eixo y e outro pedaço que é depois do eixo y. Se você pegar essas duas metades e jogar tudo isso no gráfico, você vai obter aqui o primeiro gráfico, peguei, joguei. Estou jogando esses dois no mesmo gráfico, gente. E vou pegar esse outro e jogar no mesmo gráfico. Se você fizer isso, você vai obter essa forma aqui, que parece um M invertido do McDonald's, né? Pois é. Pergunto para vocês uma coisa importante. Tá vendo esse pedaço em laranja? Esse pedaço em laranja é válido para minha função? Não é válido, porque ele contraria a primeira e contraria a segunda função. Então, esse pedacinho laranja, ele vai ser o quê? Jogado fora. E, finalmente, pessoal,
O que a gente pode fazer? Joguei aquele pedaço laranja fora, ficou esse jeitão a minha função. Beleza? Então essa função, muito estranha por sinal, é o x ao quadrado menos 5 vezes módulo de x mais 6. É um dos casos mais difíceis que pode cair para vocês nos vestibulares. Beleza, pessoal? Valeu então!